Olá, a paz do Senhor, que bom, nós já estamos aqui hoje, graças a Deus, e na segunda lição. Nós aprendemos muito nesta primeira lição e eu acredito que durante todo este trimestre nós vamos aprender bastante sobre os dois livros de Samuel. Eu espero que você já esteja lendo o livro de Samuel, começou a ler este livro, para que neste trimestre nós estejamos mais inteirados a respeito da palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e sou superintendente de escola bíblica dominical. E para mim é um prazer ter você aqui no meu canal pela primeira vez e também todos os irmãos e todas as irmãs que com carinho todas as semanas estão aqui no meu canal. E eu já quero agradecer você que tem curtido as minhas aulas, você que se inscreveu no meu canal, tem compartilhado em suas redes sociais. Para mim é uma bênção o carinho dos irmãos, só a eternidade para pagar os comentários, o carinho que os irmãos têm com a minha pessoa. E eu já quero esclarecer para os irmãos que este fundo aqui da minha aula de uma biblioteca não é a minha biblioteca. Eu tenho muitos livros, mas eu não tenho uma biblioteca deste nível. Então muitos irmãos ficaram na dúvida se realmente era uma biblioteca minha, se era... Não, é apenas um cenário, um fundo que eu coloquei, achei muito interessante da minha aula e estou colocando de novo aqui nesta segunda aula. E espero que os irmãos tenham uma ótima aula de número 2. Nós vamos aprender bastante, nós estamos aprendendo bastante nesse trimestre. E nesta aula de número 2 nós vamos falar sobre o nascimento de um líder profético em Israel. Está em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 20 ao 28. Nós vamos contar a história, o contexto, por que Samuel nasceu, quando ele nasceu, como era a situação espiritual do povo de Israel. Nós já falamos que nós não vamos olhar para os livros de Samuel apenas como histórias. Nós vamos olhar para estes livros como testemunho para as nossas vidas, para que nós possamos acertar onde estes homens acertaram e não errar onde estes homens erraram. Nós vamos tirar muitas lições de vida para nós. Nós precisamos acertar com os erros destes homens. E a vida de Samuel, ela é um grande exemplo para nós. Do seu nascimento nós extraímos lições maravilhosas para nossas vidas. E aqui nós entendemos que Deus ele chama pessoas para o ministério. Nós somos vocacionados para a obra que Deus quer nos usar para que nós a façamos. Ele é quem escolhe, é Ele quem capacita pessoas para a sua obra, para as obras que Ele quer que nós a executemos. A certeza que nós temos é que todos aqueles que são chamados por Deus são vasos escolhidos por Deus para fazer uma obra aqui na face da terra. Outra coisa que nós aprendemos aqui no livro de Samuel, que nós devemos esperar a chamada de Deus para as nossas vidas. Nós devemos esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. Samuel, ele foi resposta da oração de uma mãe amargurada. Mas era o propósito de Deus, o nascimento de um grande líder, de um grande juiz, o maior. Nós já aprendemos da lição de número 1, se você não assistiu minha aula, assista. Então é o nascimento de um grande líder para um período de apostasia que Israel estava vivendo. Um período de idolatria e de imoralidade espiritual que o povo de Israel estava vivendo. Samuel, ele veio de uma família temente a Deus, onde a palavra de Deus era ensinada. Um lar com prática de oração e de adoração. Uma criança em um lar bem estruturado para uma chamada grandiosa como foi a de Samuel. Mas nós não podemos generalizar nem todo lar como o lar que Samuel nasceu, cresceu e viveu gerarão filhos como ele.
A diferença é a chamada de Deus. Deus tem que chamar, Deus tem que escolher. E quando Ele chama e Ele escolhe, esta pessoa já está capacitada, né, para este grande ministério. Mas uma família que teme a Deus é um ambiente propício para o Pai, para Deus levantar pessoas para a sua obra. Mas isso não é regra. Quando Deus escolhe e chama, Ele faz como lhe apraz. E Ele chama quem Ele quer. Ele escolhe quem Ele quer. E Samuel foi gerado em resposta da oração de uma mãe amargurada e também para cumprir um propósito de Deus. Nós entenderemos aqui com esta lição que vale a pena criar nossos filhos no temor do Senhor. Samuel teve tudo a seu favor. Ele foi fruto da oração de sua mãe. Na sua juventude, ele teve como mentor o próprio sacerdote Eli, e ele ainda morava no santuário central. Este santuário central, ele era em Siló, mas ele ainda não era o templo de Jerusalém, pois o templo que seria construído em Jerusalém, ele seria construído ainda por Salomão, que ainda ia nascer. E às vezes esse templo central em Siló, ele é chamado da tenda de encontro. Está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Não se sabe ao certo, por causa desta variação de termos, que se a tenda ela era cercada por uma estrutura mais durável, ou se ela havia sido armada dentro de um recinto sagrado, possivelmente um templo cananeu. O tópico 1 nós vamos falar. O ambiente familiar de Samuel. Como era o ambiente familiar quando Samuel nasceu? Nós já falamos um pouco sobre isso. Onde Samuel nasceu? E a pergunta que fica para nós é, quando nós estudamos essa história linda, tem lar perfeito? Alguém conhece um lar perfeito que não tem nenhum conflito? Samuel ele nasceu em um ambiente que, em meios aos conflitos, nos ensina que é possível que a adoração a Deus seja uma constante em nossos lares. Os problemas daquela época, eles não são diferentes dos problemas desta época em que nós estamos vivendo. Não, nunca houve um lar perfeito, não vai ter um lar perfeito. Nem o lar onde Jesus Cristo nasceu não era um lar perfeito, tinha conflitos entre os irmãos. Sempre houve no ambiente familiar. Isso é desde Caim e Abel. Sempre houve conflitos nos lares. Sempre houve violência doméstica, maus tratos, abandono, a poligamia, a rivalidade entre os irmãos, a oposição entre pais e filhos, a preferência de filho, né? Às vezes os pais, por falta de sabedoria, preferem mais a um filho do que ao outro, e tantos outros males. E o lar de Samuel não era diferente. Nós podemos pensar, mas também o lar dele era perfeito, por isso nasceu um grande líder, um grande sacerdote, um grande juiz. Não, nós vamos aprender que o lar que Samuel nasceu não era um lar perfeito. Não era diferente do nosso lar hoje, quando nós estamos falando a respeito dos conflitos. Mas tudo isso, todos esses conflitos, não influencia a escolha de Deus para os seus propósitos. Deus tinha um projeto com aquela família de adoradores. Apesar de tudo, diferenças infelizes na família, Eucana continuava a servir a Deus. Às vezes, a nossa vida devocional não consegue colocar um fim nas divisões familiares. Por mais que oremos, jejuamos, lemos a Bíblia, nós não conseguimos colocar um fim nos conflitos familiares. O que nós não podemos permitir, que nós aprendemos com esta lição, é que nossas divisões familiares coloquem um fim em nossa vida devocional. O fim em nosso relacionamento
com Deus. Eu já falei na lição de número 1 sobre a origem de Eucana. Samuel, ele não poderia ser sacerdote se ele não fosse de origem levita. Aqui no texto, Eucana, ele é apresentado como de origem efraimita. Porém, esta citação é porque nas terras que foram dadas aos coatitas, e em 1 Crônicas, no capítulo 6 e no versículo 13, conta sobre os seus ancestrais, os ancestrais de Eucana. Está em Josué, capítulo 20, versículo 20 e 21, e 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 22 ao 26. Então, Eucana, ele era efrateu ou efraimita, de origem apenas de terras, né? Porque aquelas terras foram dadas aos descendentes de Efraim na divisão das terras. Mas a sua genealogia, ele era sim de origem levita. Samuel, ele era de Ramataim ou Ramá, que significa o alto. Foi aqui que Samuel nasceu, viveu e morreu. Está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, capítulo 7, versículo 17 e capítulo 15, versículo 34. Ele liderava Israel como juiz de Ramá. Ponto 2. A bigamia presente. O ideal de Deus para a família era um homem e uma única mulher. E eles seriam uma só carne. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. A monogamia era a intenção divina para o homem e para a mulher. Quando perguntaram a Jesus para pô-lo à prova se era lícito o homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo, Jesus então diz: no princípio não foi assim. O ideal de Deus era a monogamia e a indissolubilidade do casamento. Está em Mateus capítulo 19, versículo 3 e o versículo 4. Então nós depreendemos que a poligamia, ela apenas foi permitida por Deus. Está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 ao 17. Mas essa poligamia permitida, ela não era por motivos fúteis, né? Eles tinham que ter motivos fortes para que a poligamia acontecesse. Ela não era proibida no Antigo Testamento, mas sempre, quando nós estudamos o Antigo Testamento, sempre resultava em discórdias nas famílias. Tudo, Jesus disse, por causa da dureza do coração dos homens. Está em Mateus capítulo 19, versículo 8. Quando a poligamia era praticada? Quando que ela podia ser praticada? Primeiro, quando a mulher era estéril, como é aqui no caso desta passagem bíblica, que Eucana foi bígamo. Talvez seja este o motivo que levou Eucana a ter uma segunda esposa. Mas também tinham outros fatores marcantes para que os homens buscassem mais mulheres. Era a disparidade entre o número de mulheres e de homens, haviam muitas mulheres. Para gerar grande quantidade de filhos para cuidar dos campos ou dos rebanhos, havia uma alta taxa de mortalidade da mulher no parto e se enriquecer com contratos de casamento. A poligamia, ela entrou na história mundial com Lameque, em Gênesis capítulo 4, versículo 19. A poligamia, aqui no Brasil, ela é crime em todo o território nacional e ela dá cadeia. Segundo o Alcorão, se o homem tiver uma situação financeira abastada e ele puder sustentar mais de uma mulher, ele pode ter quantas mulheres ele quiser, mas desde que todas elas tenham tudo igual e os filhos pela mesma forma. Alguns homens na Bíblia, eles experimentaram a poligamia e eles foram demasiadamente infelizes no lar, com grandes conflitos, e são citados aqui. A poligamia, ela traz consequências irreversíveis.
Então nós temos o exemplo de Abraão, de Jacó, de Gideão, de Davi e de Salomão. E não há espaço aqui para nós comentarmos a este respeito. Conflitos no lar, eles sempre existirão. Somos uma só carne, mas nós somos diferentes. E são com estas diferenças que nós temos que aprender a lidar. E isso leva tempo, por que não dizer, leva anos. A solução é nós pedirmos sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, como escreveu Tiago no capítulo 1 e no versículo 5. Somente Deus pode nos ajudar e nos dar graça para lidarmos com os conflitos. E este conflito que nós estamos estudando aqui não foi fácil. Uma mulher amargurada, insatisfeita com a esterilidade, e a outra, Penina, se achando muito melhor do que Ana, porque ela podia ter filhos. E ela então humilhava e provocava a Ana sempre, em todas as oportunidades que ela tinha. E dizem alguns comentaristas que quando eles iam de ano em ano na adoração, na hora de repartir o alimento, era um dos momentos de maior provocação de Penina com Ana, porque ela tinha mais filhos, então ela tinha que receber porção muito maiores. Algumas traduções dizem que a NVI, por exemplo, que Eucana ele dava uma porção dobrada para Ana, mas a maioria das traduções, elas dizem, a Arque, ela diz que Eucana dava uma porção excelente para Ana. No ponto 3, uma família piedosa. Mesmo com todos os problemas entre as suas esposas, mesmo Ana sendo provocada e humilhada todo o tempo, eles não deixavam de cumprir seus deveres com Deus. O homem, ele era obrigado a comparecer diante de Deus 3 vezes. Eram 3 peregrinações anual obrigatórias. As festas eram, na festa dos pães, sem fermento, e a Páscoa, né, que eram comemoradas todas juntas, na festa das semanas e nas festas dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que é esta festa que a maioria dos comentaristas concordam que sejam. O centro religioso naquele tempo era Siló, que distava 24 quilômetros de Ramá. Calcula-se mais ou menos 2 dias de viagem para ir e 2 dias de viagem para voltar. A última coisa que deve acontecer em nossas vidas é deixarmos de irmos à casa de Deus, porque nós estamos vivenciando conflitos em nossas vidas e no lar. Nós devemos ser sinceros uns com os outros dentro de casa, e a nossa fidelidade, ela deve estar acima de tudo em relação a Deus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre Samuel, fruto de oração. Nós já sabemos que Samuel foi resposta de oração de uma mulher amargurada e humilhada. O primeiro ponto, a humildade de Ana. Essa mulher, ela é um exemplo para todos nós. Ana, ela não estava numa situação muito confortável em sua casa. Ela sabia que gerar filhos era um sinal de bênção de Deus. Está no Salmo de número 127, versículo 3. Alguns interpretavam que a incapacidade de gerar filhos, ela era vista como um castigo de Deus. Era delicada a situação de Ana ali dentro da sua família e naquele contexto social em que ela vivia. Apesar dela ser muito amada pelo seu marido, ela sabia que ela podia ser descartada pelo marido, ela podia ser repudiada ou diminuída no seio da família, porque ela tinha um ventre seco. Mesmo em meio às provocações de Penina, Ana não respondia nada. Ela confiava em Deus e sabia que somente Ele podia tirá-la, daquela situação.
Somente ele podia tirar o seu opróbrio ou a sua vergonha. Mesmo com as palavras duras de Eli, ela não se exaltou e respondeu a ele com humildade. Ela é um exemplo para nós, que em meio às provas, a humildade deve ser uma característica nossa. Perder o controle, revidar as ofensas, não nos leva a lugar nenhum. Mas como Ana, nós devemos derramar nossas lágrimas e depositar as nossas ansiedades, as nossas queixas aos pés de quem pode fazer, Jesus Cristo. Está em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6. Que nós devemos levar as cargas uns dos outros e não aumentá-las como fazia Penina em relação a Ana. Ela fazia a vida de Ana ser muito mais difícil do que ela já era. Ana já não podia mais suportar as provocações. Ponto 2. Ana e sua amargura de alma. O que o texto fala sobre isso, sobre essa amargura dela? Ana, ela estava frustrada. A continuidade da sua família estava em jogo. Ela sabia que os filhos eram responsáveis pelo sustento dos pais na velhice. Eles é que providenciariam um sepultamento digno para os pais. Ana é um exemplo para nós. Ela era uma mulher de oração. O coração dela estava tão triste que ela deixou a festa, todo mundo comemorando, se alegrando. Ela deixou a festa, não comeu nada e foi orar no tabernáculo. E infelizmente, quantas pessoas, quantos de nós estão nesta situação? E infelizmente muitos não buscam socorro de Deus, como Ana fez. Ela é um exemplo para nós. Ana estava tão amargurada que ela não conseguia ver a graça de Deus em sua vida. Ela tinha tudo e ela ainda tinha o amor e a atenção do seu marido. E Eucana, para animá-la em meio aos seus sofrimentos, ele a consolava com seu amor e dizia para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas ele não entendia a amargura que Ana está vivendo. O desejo de ser mãe, isso daria para ela uma nova forma de ver a vida. Ele não conhecia o tamanho da angústia da sua esposa. Ela estava num estado deprimido, de depressão. Mas Ana confiou em Deus. Ele foi o seu refúgio. E ela foi ao templo humilhar-se diante de Deus. E fez uma oração que não era comum para os hebreus. Ana fez uma oração silenciosa. Aqui é a primeira oração silenciosa citada no Antigo Testamento. Ninguém ouviu o seu pedido de socorro. E isto mostra para nós, abrindo um parêntese, que eu não preciso gritar em minhas orações. Porque Deus conhece as nossas palavras mesmo antes, quando elas saem de nossas bocas. Ele conhece o nosso interior. Ele é que sonda os nossos corações, que esquadrinha os nossos rins. E esta mulher fez uma oração silenciosa, mexendo apenas com seus lábios. Mas ninguém podia ouvir quais eram as suas súplicas. Mas Deus, que tudo vê, ouviu a sua oração. E o balbuciar dos seus lábios fez com que Eli a julgasse como uma bêbada. Olha a situação em que estava o povo de Israel naquela época. Ele a observava da cadeira na porta do santuário. Alguns dizem que Eli estava ali na porta do santuário sentado, porque ele já não ministrava mais o sacerdócio dentro da tenda, porque ele já tinha alcançado o seu período. Então ele ficava ali na porta, mas tinham outros ministrando lá dentro do santuário. E talvez fosse comum que pessoas bêbadas entrassem no templo. Mas ao invés de Ana responder asperamente, ela lhe informou que ela não estava bêbada,
mas ela estava derramando diante de Deus toda a sua amargura, toda a sua humilhação e dor em forma de oração. Ele então a abençoou e prometeu orar por ela, né? Que Deus concedesse a ela o desejo do seu coração. Está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. E Ana, quando ela saiu dali, ela saiu com uma certeza, uma grande convicção de que Deus tinha ouvido a sua oração. E depois disso, ela comeu e seu rosto já não estava mais abatido, já estava confiante em Deus. E é a mesma convicção que nós devemos ter, que Deus ouve nossas orações e responde no tempo oportuno. Número 3, o pedido de Ana. Ana pediu um filho, mas a oração dela foi da seguinte forma: apresentou sua amargura a Deus, colocou prioridades em sua oração e fez o compromisso de dedicar o seu primeiro filho a Deus por toda a vida. Aquele filho seria dedicado a Deus. Ana, ela não queria um filho só para ela. O que isso nos ensina? Que tudo aquilo que nós pedimos a Deus deve ser partilhado. Ao invés de querermos somente para nós, Ana nos ensina, né, que devemos partilhar todas as bênçãos que Deus tem nos dado. E ela não queria o filho só para ela. Ela queria devolver o que Deus tinha dado a ela. Os levitas, eles tinham sido tomados por Deus em lugar dos primogênitos. Está em Número capítulo 3, 11, versículo 13. Aquele filho era o primogênito apenas de Ana, pois Eucana já tinha outros filhos. Então ela prometeu dedicá-lo a Deus como levita para sempre. Está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 22. E este ministério levítico, ele durava dos 30 anos de idade, quando eles estavam prontos para servir no tabernáculo, até os 50 anos. Número capítulo 4, versículo 3, capítulo 8, versículo 23 ao 25. E ela também prometeu que ele seria um nazireu de Deus. Está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Seu cabelo não podia só ser cortado, ele não podia comer nenhum produto derivado da uva, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em cadáver. Então, assim, para ser um nazireu de Deus, tinha muitas exigências. E também, esse voto de nazireu, ele tinha um tempo, ele podia durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Só que Ana fez esse voto para o resto da vida de seu filho Samuel. Está em Números capítulo 6, versículo 2 e 5. Ela fez um voto sem consultar o seu marido. E ela sabia que se seu marido não consentisse com aquele voto seria nulo. Está em Números capítulo 30, versículo 6 ao 16. Mas nós observamos no versículo 21 que Eucana, ele concordou com seu voto e ficou em silêncio e disse apenas a ela que ela teria que cumprir aquilo que ela prometeu. Nos mostra seriedade nos votos. Quantas pessoas têm sido infiéis em seus votos? Não precisamos votar. Ninguém é obrigado a votar. Mas se nós votarmos, nós precisamos cumprir o nosso voto. Está em Eclesiastes, capítulo 5, no verso 5. Quantas pessoas têm quebrado o voto do matrimônio? Os profissionais, né, quando fazem votos de trabalhar pela população e quebram os seus votos. Quantas pessoas quebraram o voto do batismo e tantos outros votos, né, as pessoas não têm cumprido quando fizeram a Deus. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a dedicação de Samuel. Samuel foi dedicado por toda uma vida. Deus então lembrou-se de Ana e ela concebeu então e deu um nome a seu filho de Samuel, que significa do Senhor pedi ou
ouvido de Deus. Do hebraico Semuel, que significa seu nome é poderoso. A ênfase é para El, um nome poderoso que deve ser adorado para sempre. E o nome no Antigo Testamento, ele falava muito do que a pessoa era, ou aquele nome contava a história daquela pessoa. E Samuel cresceu e confiou no Deus Todo-Poderoso. Ponto 2. O cumprimento do voto. Chegou o tempo, então, dela cumprir o seu voto. As mulheres judias, elas desmamavam seus filhos quando tinham cerca de 3 anos de idade. E quando Samuel nasceu, Ana não subiu a Siló para adorar. E Eucana então lembrou a ela do seu voto. Falou: olha, você precisa cumprir o seu voto. E quando ele foi desmamado, com 3 anos de idade aproximadamente, no tempo certo, na apresentação dos sacrifícios, eles levaram a Samuel para a adoração e o entregou na casa do Senhor aos cuidados do sacerdote Eli. Aquela dedicação que Ana tinha feito, ela era irrevogável. E quando o entregou nas mãos do sacerdote Eli, ela disse para ele: era por este filho que eu orava. Ele não sabia o motivo quando ela estava derramando, né, o seu coração ali no templo. Então, quando ela vai entregar o seu filho, ela confirma para ele: era por este filho que eu orava. Que exemplo de família, que exemplo de dedicação. E Samuel, ele cresceu vendo a sua família dedicada a Deus. Assim também deve ser o nosso lar. Exemplo para os nossos filhos, exemplo de oração, de leitura da Bíblia, de culto doméstico. Você faz culto doméstico aí na sua casa, com seus filhos, né, com seu marido, reunidos com a sua esposa, né? Quando nós temos um lar cristão, nós precisamos ter esse devocional em família. O seu lar tem adorado a Deus, né? Tem dado assistência à igreja local. Deve ter sido muito doloroso para Ana deixar seu pequeno Samuel. Porém, a alegria de uma oração respondida não tinha preço para aquela mulher. E ela lhe adorou a Deus ali mesmo. E fez uma oração em forma de cântico, exaltando a Deus e dando a Ele ação de graça por tudo que Ele tinha feito na vida dela. Para cumprimento deste voto, há um impasse em muitas traduções sobre se eles levaram um novilho de 3 anos, é isso que a NVI diz, ou se eles levaram 3 novilhos, é o que a ARC diz. Esta, a da ARC, é a mais aceita, vista que levaram 3 vezes a medida de farinha e de vinho, e degolaram um bezerro. Foram muito generosos, visto que o sacrifício para pagamento de votos era apenas um novilho. Está em Números, capítulo 15, versículo 8 a 10. E o dedicou por toda a vida, visto que o voto de Nazireu e o sacerdócio, ele tinha um tempo para acabar. Ana, por todos os anos, levava uma túnica nova para Samuel. Isso fala do seu cuidado, da sua proteção. E Eli sempre os abençoava, dizendo: o Senhor dê a vocês, filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Deus, Ele foi bondoso com Ana. E ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E diz a palavra de Deus: Samuel crescia na presença do Senhor. Há quem diga que estes filhos, que dessa quantidade de filhos que Deus deu para Ana, é a quantidade exata da oferta que eles dedicaram a Deus. E pode ser isso mesmo. Amém?
Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha uma excelente aula. Que Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, continue abençoando você neste ministério do ensino. E eu quero mais uma vez agradecer os comentários, né, tão carinhosos dos irmãos. Se você ainda não curtiu as minhas aulas, curta, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva no meu canal para que ele continue crescendo. E eu quero mandar um abraço agora para os irmãos, para a nossa irmã Ana Célia Fenelon, da Assembleia de Deus no Piauí, a nossa irmã Josefa do Belém do Pará, né, onde começou toda a nossa história da Assembleia de Deus. Também para a nossa irmã Maria Tereza, da Assembleia de Deus em Nazaré da Mata, no Pernambuco, para a nossa irmã Eliana Moreira, em São Sebastião do Passé, Bahia. Também nossa irmã Zenilda Bueno, da Assembleia de Deus em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nossa irmã Tamires, em São Geraldo do Araguaia, no Pará. Maria do Carmo, da Assembleia de Deus em Vivência, no Pernambuco. Paulo Santos, da Praia Acal, na Paraíba. Nosso irmão Miguel Lourenço está sempre aqui, um abraço. Nossa irmã Adalgisa Rios, em Rio Verde, Goiás. Extras Romão, da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, no Pernambuco. Nosso irmão Ari, da Assembleia de Deus em Vilhena, Rondônia. Irmãos da Assembleia de Deus do Planalto Central em Brasília, no Distrito Federal. Um abraço para todos os irmãos aí. Nossa querida irmã Elizabeth Félix pediu que mandasse um abraço para todos os irmãos do Planalto Central. Também para Paola, em Ipatica, Minas Gerais. Elisama, de Recife, em Chão de Estrelas. Nossa irmã Tereza Cristina, da Assembleia de Deus, em Barra do Santo Antônio, em Alagoas. Nossa querida irmã Leucila, né, do Pará também, está sempre aqui. Nosso irmão Antônio de Souza, da Assembleia de Deus, em Dois Córregos, em São Paulo. Nosso irmão José Antônio Albuquerque. Nossa irmã Maria Cristina, na Serra, no Espírito Santo. Nosso irmão Oséias de Araújo, em Jaru, Rondônia, da Assembleia de Deus. Nosso irmão Messias da Silva, da Assembleia de Deus, Tulipas, em São Paulo. O presbítero Josemar, da Assembleia de Deus, em São Paulo também, no Jardim Ângela. Nossa irmã Elucinete Alves, da Assembleia de Deus, em Itaueira, no Piauí. Nossa irmã Josiane Kekuchi, da Assembleia de Deus, em Benevides, no Pará. Nossa irmã Francisca Pereira, da Assembleia de Deus Missões, em Araponga, em Planaltina, Distrito Federal. Hoje tem muitos irmãos. Nossa irmã Angelita Caetana, em Santa Maria, São Mateus, no Espírito Santo. Rosângela, em Sâmbila, né, são mãe e filha, da Assembleia de Deus em Maceió, Alagoas. Um abraço para vocês. O presbítero André, da Assembleia de Deus, Jardim Palmares, no Rio de Janeiro. Nossa irmã Maria Lúcia dos Reis, em Monteiro, Espírito Santo. Euseni, de Guapimirim, no Rio de Janeiro. Luiz Lemos, da Assembleia de Deus de Honório, Serpa, Paraná. Luanderson, em Champreta, Alagoas. Marilene Rebelo, da Assembleia de Deus, Vitória, no Espírito Santo. Também Leonardo Silva, da Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo, Uberaba, Minas Gerais. Maria Andrade, da Assembleia de Deus, bairro Cabana, BH, Minas Gerais. Edna Santos, da Assembleia de Deus, Avivamento em Itanhaém, São Paulo. Nossa irmã Edileuza Franco, em Maracassumé, no Maranhão, também da Assembleia de Deus. Shirley Amaral, em Minas Gerais, um abraço. Nossa irmã missionária Silmária, no Rio de Janeiro. Nosso irmão Cícero Alves, de Picuí, na Paraíba. Vera Lúcia, da Assembleia de Deus. Beneditos Bentes, Maceió, Alagoas. Um abraço para todos os irmãos aí do Alagoas. Carmen Correia, da Assembleia de Deus, em Pedro Canário, no Espírito Santo. Nosso irmão Fernando, da Assembleia de Deus, em Recife. O diácono Benedito, da Assembleia de Deus, em Messejana, no Ceará. O diácono Otacílio Martins, de Vila Velha. Um abraço sempre aqui do Espírito Santo. Nossa irmã Suleida, da Assembleia de Deus, em Caruaru, no Pernambuco. E o nosso irmão Jorge, de Piabata, Minas Gerais. Um abraço para todos os irmãos, né, pelo carinho dos irmãos. E eu quero avisar para você que eu não tenho uma equipe, né, no meu canal.
É só eu e a ajuda do Espírito Santo, eu que faço tudo no meu canal. E alguns irmãos mandam um abraço para a minha equipe, né? E a minha equipe é eu e o Espírito Santo que tem me ajudado até aqui. E você que tem estado no meu canal todas as semanas. Um forte abraço a todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.